Vamos de mais um quadro Ranqueando. E dessa vez eu vou ranquear os homens da Disney. Pensem que eu fiquei em muita dúvida qual título eu ia colocar para esse ranqueando. Porque primeiro eu tinha visualizado fazer o ranking dos príncipes da Disney. Só que depois eu decidi ranquear, colocar homens que não são príncipes. Então por isso que eu falei a expressão homens e não falei príncipe. Mais pra frente eu vou ranquear as mulheres da Disney, não só as princesas. Vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com os homens aqui. E qual vai ser o intuito do ranqueando? Dizer quais são os meus favoritos, né? Quais são os caras aí que eu gosto mais das animações Disney, quais são os homens que eu gosto mais, e bem assim também das mulheres, né? Quais são as mulheres que eu gosto mais das animações Disney. Como eu gosto de dizer em todo ranqueando, eu vou colocar os meus gostos pessoais, né? Então se você quer ranquear os homens Disney que aparecem aqui, coloca aqui nos comentários para a gente poder debater por que você colocou em primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Deixa eu contar para vocês quais são os homens que eu vou ranquear aqui. Além dos príncipes da franquia principal, que são formados por quem? Príncipe da Branca de Neve, Príncipe Encantado da Cinderela, Príncipe Philip, Príncipe Eric da Pequena Sereia, a Fera da Bela e a Fera, Aladdin, o John Smith de Pocahontas, o Li Shang de Mulan, o Naveen da Princesa e o Sapo e o Flynn Rider. Eu coloquei aqui também outros homens que não fazem necessariamente parte de filme de princesa. E foi o que eu coloquei mais aqui dessa lista. Eu coloquei o Fibo do Corcunda de Notre Dame, Hércules de Hércules, Tarzan de Tarzan, o Milo de Atlantis, Jim do Planeta do Tesouro e o Christopher de Frozen. Eu vou confessar para vocês que a ideia de ranquear os homens nasceu da vontade que eu queria de falar de um deles, que não é o príncipe. Quando chegar na vez desse cara, eu digo para vocês, ó, foi esse aqui que eu coloquei, por isso que eu decidi mudar o foco do meu vídeo. Quando chegar nele, eu vou dizer, ó, foi esse daqui que me fez mudar o foco e não falar só dos príncipes, falar dos homens da Disney de uma maneira geral. Então, no total, eu vou ranquear 16 homens. E, para criar aquele suspense, eu vou começar do 16º para o primeiro. Então, vamos começar. Em 16º, eu coloquei o Príncipe da Branca de Neve, que nem nome o coitado tem. Algumas pessoas chamam ele de Florian por conta de alguns materiais que foram divulgados aí, e como ele não tem o nome, resolveram batizar ele de Florian. Como é que eu vou gostar de um cara que eu nem vejo muito ele na animação da Branca de Neve? Ele só aparece em 2 momentos na Branca de Neve. Isso tem uma explicação. Na época, os animadores eles tinham dificuldade em animar homens. Então, por isso que eles reduziram o papel do príncipe significativamente, e ele só aparece, como eu disse, em 2 momentos. Fora que tem algumas explicações aí que não acontecem, como, por exemplo, o fato dele beijar uma mulher que aparentemente está morta, que é a Branca de Neve. Então, a gente não sabe muito bem qual é a vibe do príncipe, do Florian, né? Então, vamos colocar ele aqui em 16º. Em 15º vai mais um príncipe clássico, que é o Príncipe Encantado da Cinderela. O mesmo problema que o Príncipe da Branca de Neve. Eu não conheço muito esse cara, eu não sei muito qual é a dele, eu sei que ele é bem educado, bem apessoado, mas eu não sei qual é a vibe dele, não mostra muito ao que veio em Cinderela. Só que aparentemente ele é um cara que não liga muito para essas questões, né, de classe social, já que aparentemente ele está disposto a casar até com uma plebeia, coisa que aparentemente não era uma coisa muito normal para a época em que o filme se passa. Mesma coisa que o Florian, ele não tem o nome, mas os fãs chamam ele de Henry. Nas continuações de Cinderela, a Cinderela tem 2 continuações, aí a gente vê um pouco mais do Príncipe Encantado, mas em Cinderela a gente não conhece muito dele, então tá bom ele aqui em 15º, né? Em 14º eu coloquei mais um príncipe clássico, que é o Príncipe Philip. A gente conhece, esse é o primeiro príncipe que tem um destaque, né, do filme que ele participa, que era a Bela Adormecida. Ele que para mim é o verdadeiro herói do filme, já que a Aurora ela passa boa parte do filme dormindo. Aqui até tem uma explicação um pouco mais plausível. Ele conhece a Aurora na floresta tempos antes, ele se encanta pela Aurora, pela beleza da Aurora. A gente dá pra ver que ele é até bastante corajoso, ele enfrenta a Malévola
como em forma de bruxa, né, em forma de rainha de todo o mal, e também enfrenta ela depois na sua forma dragão. E aí por isso que pra mim é até mais plausível ele acabar beijando, né, a Aurora, já que ele conhece a Aurora, e ele sabe também do feitiço que a Malévola colocou, né, na Aurora, e ele vai lá e beija, dá o beijo de amor verdadeiro. Então, mesmo ele sendo um pouco folgado, podemos dizer assim, né, um pouco não, né, muito folgado, porque ele chega atrás da Aurora quando ela está dançando com os animais na floresta e já chega todo saliente dançando atrás dela. Mesmo assim, por conta do papel maior que ele desempenha, da bravura, da construção da história toda, o Príncipe Philip vai ocupar 14º lugar. Em 13º lugar, eu coloquei aqui um homem que aparece em um filme um pouquinho controverso da Disney, que é o filme Pocahontas. Por que eu disse que ele é um pouco controverso? A gente vai ter uma princesa da Pocahontas, ela é uma princesa que não termina o filme com seu par romântico, né? Que é o John Smith, e é ele que está aqui em 13º lugar. Ele que é um explorador, ele chega lá com os exploradores nos Estados Unidos, ele entra em contato com os índios e é quando ele acaba se encantando com a Pocahontas. E depois a gente vê, né, que o John Smith, ele, depois que ele conhece a Pocahontas, ele está aberto a ver uma nova perspectiva, ver um novo olhar, que é o olhar agora do povo indígena. Movido pela Pocahontas ou não, o John Smith, por exemplo, ele quer impedir a guerra aí entre os índios e os exploradores. Em 12º lugar, eu coloquei o Príncipe da Bela e a Fera. Eu coloquei a Fera, ou como muitos chamam, do Príncipe Adam. Ele que até certo ponto ele é meio que o vilão da Bela e a Fera. A gente vê que o Príncipe Adam, ele consegue aquela maldição por conta da sua arrogância, e aí ele acaba se tornando cada vez mais uma pessoa amargurada, até fazer com que a Bela forçosamente passa a viver com ele do seu castelo. Mas é muito legal a gente ver como o Adam, né, como a Fera, muda depois com o avançar da história do filme, e ele se torna até uma pessoa mais agradável, uma pessoa menos animalesca, uma pessoa muito mais agradável. Muito por conta da convivência que ele teve com a Bela. A gente vê até que ele se sacrifica, né, por a Bela, por amor à Bela. Então tá muito legal o Príncipe Adam aqui em 12º. Em 11º lugar eu coloquei o príncipe que vai ser o primeiro príncipe a ter uma profissão, que é o Príncipe Eric, ele que é um navegador. Eu já vou enaltecer esse cara aqui porque ele gosta de cachorros, né? Ele tem o Max. Ele pode ver que ele tem um carinho muito, muito grande pelo Max. Ele, como eu disse, ele tem uma profissão, ele é navegador, ele é aventureiro, e é numa dessas aventuras que ele acaba se batendo com a Ariel. Algumas pessoas dizem que o Eric ele é um pouco lerdo porque ele não conhece a Ariel depois quando vai avançando a história. Mas o Eric ele não tem como ele conhecer a Ariel quando ele conta a primeira vez com a Ariel, porque quando ele olha para a Ariel, ele está sendo ofuscado ali pela luz do sol. Então ele não tem muito como conhecer a Ariel depois. A gente vê que o Eric, apesar de ser o príncipe, ele poderia ser um pouco prepotente, mas ele é também um cara muito respeitador. A gente vê na cena do beijo à moça, e que ele aparentemente está ali respeitando, tentando ser respeitoso. Então o Eric ele é aventureiro, respeitoso. Então por isso que ele vai aqui em 11º lugar. Em 10º lugar eu coloquei o protagonista da animação Atlantis, que é uma animação bastante esquecível da Disney. Eu coloquei em 10º lugar o Milo. Gente, assistam Atlantis, é um filme muito legal, está disponível no Disney Plus. E por que eu coloquei o Milo aqui em 10º lugar? O Milo, ele tem o estereótipo de ser alguém que pode ser desacreditado em si. Ele é meio nerd, ele tem um visual bastante diferente, mas ele é um Milo, ele é um cara bastante determinado. E é sua determinação que me faz admirar o Milo. Ele encontra coragem quando ninguém mais tem coragem, ele é bastante inteligente, né? Ele que é linguista, ele consegue decifrar diversas línguas, é daí a sua importância aqui na animação Atlantis. Traduzida. Então, tirando esta letra e inserindo a correta, concluímos que o Diário do Pastor, a chave para Atlântida, não está na Irlanda. E eu gosto de gente que admite suas paixões, por mais que seja esquisita, né? Como, por exemplo, ele admite que ele tem paixão com linguística, e é por isso, por conta da determinação dele, que eu coloquei o Milo em 10º lugar. Em 9º lugar, eu coloquei um dos protagonistas da animação O Corcunda de Notre Dame. Eu coloquei o Fibo. Sabe uma das coisas que eu gosto do Fibo? O senso de humor dele. Eu gosto de pessoas que têm senso de humor. E aparentemente ele parece ser o cara que tem senso de humor. Ele tem os seus problemas, tem seus defeitos, aparentemente ele é
mulherengo, e aparentemente ele se interessa por mulheres fortes, né? Como a gente pode ver na animação, que ele fica bastante encantado pela Esmeralda. A quem é que não vai se encantar pela Esmeralda, né? O problema dele é que ele vai trabalhar com o Frollo. Mas a gente pode ver na animação que ele não concorda em momento nenhum com as ações antiéticas do Frollo. Ele demora um pouco para poder se rebelar? Demora, mas se rebela. Ele é amigável com o Quasimodo, coisa que quase ninguém é amigável, né, por conta da aparência do Quasimodo. E, inclusive a gente vê até em determinado momento do filme que ele pede pro Frollo para poder parar a humilhação que o Quasimodo está sofrendo. Então o Fibo vai aqui em 9º lugar. Em 8º lugar eu coloquei o guerreiro Li Shang, da animação Mulan. Para mim, eu já falei isso no meu podcast, no Papo do Castelo, mas para mim o Li Shang, ele é um dos poucos personagens bissexuais da Disney nesse período, principalmente que se passa a animação. Porque para mim, ninguém me tira da cabeça, o Li Shang, ele se encanta com a Mulan quando ela tá ali transformada em homem, né? Quando ela tá se passando por homem, quando ela está como Ping. Gosto muito do Li Shang porque aparentemente ele é um cara que ele é leal a seus princípios, mas ele também repensa esses princípios dele, como a gente pode ver quando ele descobre que a Mulan, ela é na verdade uma mulher. Mesmo assim, ele depois vai atrás da Mulan e é quando ali eles acabam desenvolvendo seu relacionamento. E eu gosto também porque ele luta extremamente bem, é bem bonito ver ali as cenas que ele tá em ação, são poucas, mas é bem bonito de se ver. Em 7º lugar, eu coloquei o Príncipe Sapo, ou melhor, o Naveen. O Naveen, que em certo momento, na animação Princesa e o Sapo, ele é o donzelo em perigo. A gente vê que o Dr. Facilier, ele está perseguindo o Príncipe Naveen, que está na sua forma de sapo, e aí acaba colocando ele em perigos durante a animação. O Príncipe Naveen, ele tem tudo para que a gente não goste dele, né? Porque ele, no início da animação, ele é bem egocêntrico, ele é mulherengo também. Ele aparentemente é uma pessoa que não gosta de trabalhar, ele não é responsável, mas eu acho muito legal ver a transformação do Naveen durante a animação. A sua relação com a Tiana consegue transformar os dois, na verdade, né? Eu sei que a Princesa do Sapo tem os seus problemas, eu já fiz até um vídeo falando sobre como eu consertaria a Princesa do Sapo. Eu vou deixar linkado aqui na descrição para quem quiser ver, e vou deixar também aqui dos cards, mas nem vou falar muito sobre isso. Ele foi o primeiro príncipe a ter uma imagem diferente aí, né? Como eu disse, ele é boêmio, ele é preguiçoso, mas eu acho muito legal que, por exemplo, no final do filme ele começa a trabalhar para a Tiana no seu restaurante. Então, Naveen vai aqui em 7º lugar. Em 6º lugar, eu coloquei o protagonista masculino de Frozen, eu coloquei Christopher. Vou enaltecer aqui o Christopher de cara porque ele gosta de animais. A gente vê que ele tem, o melhor amigo dele é uma rena. Não tem como não gostar de pessoas que gostam de animais. Ele é um pouco arrogante no começo, ele trata mal a Ana no começo. A gente vê que ele é um cara que não tem muito trejeito social, mas é bem legal ver os dois se apaixonando, né? Ele e a Ana se apaixonando no decorrer de Frozen 1. Bem legal quando ele corre para poder tentar salvar a Ana e está sendo atacada ali pelo Hans. Não foi necessário dele intervir, mas foi bem legal ver ele correr atrás dela e mostra como ali ele já tem uma grande feição pela Ana. Eu só não coloquei o Christopher mais acima dessa lista por conta da participação dele em Frozen 2. Em Frozen 2, o Christopher, ele canta uma das músicas que eu mais gosto da Disney toda. Acho que é a primeira vez que eu não sei onde estou. Onde ele mostra um pouco seus sentimentos, suas inseguranças. Ele não vê muitos personagens masculinos cantando sobre suas emoções, e o Christopher, ele canta em Frozen 2 sobre suas emoções. Mas eu não gosto muito da participação do Christopher em Frozen 2 porque reduziram ele apenas a querer pedir a Anna em casamento, e até ter determinado tempo do filme ele some, ele só volta no final. Então Christopher vai aqui em 6º lugar. Em 5º lugar eu coloquei o protagonista da animação Planeta do Tesouro. Eu coloquei o Jim, e é por conta do Jim que eu resolvi ampliar aqui essa lista minha, né, esse ranking meu de homens Disney, porque eu queria falar do Jim, eu queria panfletar o Planeta do Tesouro, que eu já panfletei bastante no meu podcast Papo do Castelo, mas aqui no canal eu panfleto pouco, e é uma animação que eu gosto bastante. Então vamos falar do Jim. Eu sei que o Jim é o típico garoto problema, adolescente problema, mas ele tem suas qualidades, ele é corajoso, ele é atencioso, ele é carinhoso na medida, né, do possível, na medida que ele pode, e ele tem uma carga emocional muito grande, porque o Jim, ele foi abandonado pelo seu pai quando ele era pequeno, e ele vê o pai indo embora, e isso traumatiza muito o garoto. É muito legal ver o relacionamento do Jim com o vilão da história, que é o John Silver. É uma das poucas animações, já disse isso de outras vezes, em que a gente vê um relacionamento bom, legal, entre o vilão e o herói, né, no caso é o Jim,
e a gente vê que os dois se gostam, e esse relacionamento dos dois é bem legal de se ver. E é bem legal a gente ver também o Jim, ele provando para si mesmo, para depois provar para os outros que ele pode ser uma pessoa legal. Ele deixou de ser um garoto problema e passou agora a ser um estudante da academia, e ele vai se transformar ali em um vigilante, né, em um policial. Estamos dirigindo para quase o nosso finalmente. Vamos agora falar então do meu quarto lugar. Eu coloquei Tarzan. Tarzan, ele é um homem que vai crescer sem ter contato com a perversidade humana. Então ele é bem inocente por conta disso. Mas mesmo assim é bem legal ver o Tarzan em busca de suas origens. Ele sabe que ele é diferente porque ele foi criado por gorilas. E é bem legal ver ele tentando encontrar o porquê, né, que ele é diferente, de onde ele é. É muito legal ver o respeito que ele tem pelo seu pai postiço, né, que é o Kerchak, que não tem nenhum tipo de sentimento por ele até então. Mas é muito legal ver ele conquistando o respeito do Kerchak, da sua maneira, e do amor que ele tem por sua mãe gorila, que ele tem pela Kala. Ele não se importa dessa diferença, né, dele ser um homem, a Kala ser uma gorila, e é bem legal ver essa paixão que os dois têm. E eu acho bem legal, né, do seu jeito inocente, da maneira também que ele se encanta pela Jane, da maneira que os dois se encontram e da maneira que ele tenta ali se aproximar dela. Então Tarzan está aqui em quarto lugar. Em terceiro lugar, eu coloquei o príncipe ladrão, o Flynn Rider. Ele que vai quebrar todos os paradigmas. Ele é o segundo príncipe, primeiro foi o Na'vi, a quebrar os paradigmas de príncipe da Disney. Sim, a gente descobre na animação da Rapunzel, na série animada da Rapunzel, que o Flynn Rider, ele se chama Eugene, e ele é um príncipe de nascimento. Ele, como eu disse, ele é um bandido, ele aparentemente acha que ele é órfão, ele não vive em meio à realeza. Inclusive o seu cavalo branco, né, que não é o cavalo branco dele, mas o cavalo branco da animação, que é o Max, ao invés de estar do lado dele durante boa parte da animação, está perseguindo ele. Aqui nós temos mais um caso que é muito legal a gente ver o envolvimento, né, dele com a Rapunzel. E ver como o relacionamento dele com a Rapunzel vai fazer ele mudar e ele se tornar até uma pessoa melhor e uma pessoa mais responsável. Então, Flynn Rider em terceiro lugar. Fiquei pensando muito que eu colocaria em segundo e em primeiro lugar, porque são dois caras que eu gosto bastante das animações Disney. Mas eu coloquei em segundo lugar o Hércules, o pinguinho dos deuses. Ele que é um herói, ele que tem super força, ele poderia ser até arrogante, né, com relação a isso, mas ele não é nem um pingo arrogante. Ele também que tem uma inocência, o Hércules é bastante inocente. Ele também que está em busca, né, de saber qual é a sua história, né? Ele que vai vencer distâncias para ir em busca da sua origem, entender por que ele tem aquele dom. Eu sei que Hércules tem muitos problemas, né, históricos, depois eu vou até fazer um vídeo contando sobre isso, mas eu gosto muito de Hércules, é uma das animações que eu mais gosto da Disney. Gosto que o Hércules, ele é, mesmo sendo super forte, musculoso, ele é desajeitado, ele é inseguro também. E quem é que nunca, assim como o Hércules, também questionou o seu lugar do mundo, não é mesmo? Em primeiro lugar, eu coloquei o rato das ruas, eu coloquei o Aladdin. Ele que tem origem humilde, né? Ele é um ladrão, por isso que ele tem alguns desvios de caráter aí, mas ele rouba porque para que ele não morra de fome, né? E eu gosto que o Aladdin, ele tenha tudo para ser ganancioso quando ele encontra o gênio, mas em momento nenhum ele pede riqueza para ele. Claro que ele pede para que se torne um príncipe. Eu já defendi o Aladdin aqui no meu canal, já defendi também no meu podcast. Então quem quiser saber um pouco mais da minha defesa do Aladdin é só procurar essas coisas. Mas ele não foi ganancioso por não pedir riquezas. E também nós temos aqui o caso de um cara que gosta de animal, né? O Abu é o melhor amigo do Aladdin. O Abu é um macaco. A gente vê que o Aladdin, ele é um amigo leal, sim, porque no final ele acaba liberando o gênio no seu terceiro e último pedido. Então, primeiríssimo lugar, mais merecido, vai para o Aladdin. Esse foi o meu ranking. Eu quero que vocês comentem aqui no comentário desses 16 homens que eu listei aqui, qual é a sua ordem de preferência. Deixa pra mim aqui o seu ranking dos homens. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo aqui do seu Mundo Camundongo. Tchau!